Embriaguez pode ter sido a causa de acidente que matou uma pessoa na estrada que liga Rio Claro a Ipeúna. Segundo a família da vítima, a polícia teria constatado que o outro motorista envolvido na batida estava alcoolizado. Eu acho que essa autoridade não fez a lei se cumprir, porque se o cara está embriagado, foi medido o álcool etílico no corpo do cara na hora. Como que ele pode sair de lá solto? Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Bullying e outros traumas tornam o público mais suscetível até a desafios como o da baleia azul. Simpósio debate um dos temas mais presentes hoje na justiça, o direito da família. E no esporte, Rio Claro joga hoje e precisa de uma vitória simples para ir à final. São Caetano voltou para casa com um empate valioso. O Rio Claro Notícias desta terça-feira começa agora. Boa tarde. O Rio Claro Notícias começa falando sobre um grave acidente que matou o motorista de um dos veículos envolvidos. O outro condutor foi flagrado no teste do bafômetro. Pessoa maravilhosa, poderia estar presente aqui agora, mas infelizmente Deus a recolheu. É dessa forma que Denise descreve o marido, Silas de Araújo Lima, de 65 anos, morto em um acidente na noite de domingo. O casal tinha passado o dia no sítio da família, que fica aqui no Horto de Camaquã. Por volta das 8 horas da noite, decidiram retornar para casa. No momento em que se preparavam para deixar a estrada de terra e pegar a rodovia, aconteceu a batida com um outro veículo que vinha no sentido Ipeúna, Rio Claro. Silas dirigiu o carro e Denise estava no banco do passageiro. Acaba a estrada de terra, a gente tem que fazer um retorno, você atravessa a pista e vai até o acostamento para retornar a pista. Eu olhei, ele falou, pode ir? Pode, nós atravessamos para o acostamento. Eu só lembro que eu escutei um barulho. O impacto foi tão forte que parte dos dois carros foram parar a 50 metros da colisão. O veículo em que a vítima e a esposa estavam chegou a capotar. Ele ficou preso nas ferragens e morreu no local. Eu estava no hospital e a minha memória voltou e daí contaram para mim que foi um acidente, que eu tinha sofrido um acidente. Com escoriações por todo o corpo, Denise ainda não acredita que saiu com vida do acidente. No pouco tempo em que a nossa reportagem ficou no local, comprovou que realmente existem excessos por parte dos motoristas. Quase presenciamos outra batida. Já perdi vários amigos lá e assim, ninguém toma providência. É um local muito perigoso, a velocidade, as pessoas ultrapassam o limite de velocidade e nada é feito. No local da ocorrência, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Porém, consta que foi realizado o teste do bafômetro e que o outro motorista foi autuado em flagrante por estar alcoolizado. Porém, não foi preso. Se foi medido no local dos fatos, o cara estava bêbado e não houve flagrante, é impossível. Eu trabalho como motorista, trabalho na Fundação de Saúde, sou motorista de ambulância e a gente é preparado para todos esse tipo de coisa. Agora, como que pode acontecer um fato desse? Não dá para entender. Olha, nós tentamos entrar em contato mais de uma vez aí com a Polícia Rodoviária, que fez o atendimento da ocorrência, até para entender como que o indivíduo é flagrado numa situação dessa, num acidente deste porte. Foi constatada a embriaguez e ele acabou liberado, mas nós não tivemos retorno até o fechamento da edição do Rio Claro Notícias. Olha, mais um homicídio foi registrado no fim de semana aqui em Rio Claro. Luciano Ferreira, de 36 anos, foi encontrado morto na estrada de Jacutinga com marcas de tiros na cabeça. O crime aconteceu na madrugada de sábado. Policiais militares e equipes de peritos estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. E agora o caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. E olha, outra ocorrência policial. 3 presos fugiram ontem de manhã da carceragem da Polícia Civil que fica no complexo da Via da Saudade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eles escaparam depois de render um carcereiro. Uma operação está acontecendo para ver se encontra os 3 indivíduos que estão soltos na cidade. Eles continuam foragidos. E o caso também está sendo apurado pela Polícia Civil.
A Mercedes-Benz reafirmou que vai manter a fábrica construída na cidade de Iracemápolis, apesar do recuo acentuado que houve na venda de automóveis, que refletiu automaticamente na fabricação. Mesmo assim, a montadora diz que vai manter a planta na cidade. A informação foi divulgada depois que a continuidade da produção foi colocada em dúvida numa publicação que repercutiu na região. A unidade foi aberta no auge da crise econômica, que também afetou em cheio as vendas de veículos e desacelerou o ritmo das montadoras. Em Iracemápolis, foram investidos mais de 700 milhões de reais na planta que inicialmente teria capacidade para fabricar 20 mil carros ao ano. A Mercedes informou que a manutenção da unidade também movimenta o parque de fornecedores e gera mais de 1.000 empregos, diretos e indiretos. Olha, muito tem se falado sobre o desafio da baleia azul, né? Aquele projeto que está rolando na internet, que tem como objetivo fazer com que a pessoa que participa na última etapa tire a própria vida. Mas, afinal de contas, o que leva uma pessoa, na maioria jovens inclusive, a se submeter a participar de algo que pode terminar de maneira tão trágica? A vida escolar nem sempre é fácil. Além dos estudos e tudo mais, outros desafios aparecem, como o convívio com os colegas. Inclusive, na escola, teve um caso de um menino que ele teve que se afastar no começo do ano por conta de depressão. Então, acho que sim, isso ocorre. A pessoa mais gordinha aí, ela já sofre bullying por ser mais acima do peso. O Gabriel e o Júlio vivenciaram isso de uma maneira ainda mais intensa. Como eu era muito pequeno, eu não entendia muito bem essas coisas. Quando eu fui começar a entender, eu comecei a entrar meio que em depressão, essas coisas, mas graças à minha família e meus amigos novos que eu fiz, eu consegui passar dessa fase. Eles zombavam da minha cara só porque eu era meio estranho, mas eu levei tudo na brincadeira. O problema é que sem o acompanhamento necessário, essas pessoas podem procurar a saída em um caminho sem volta. Só para se ter uma ideia, um levantamento feito no Brasil apontou que 1 a cada 20 adolescentes já pesquisou na internet maneiras de tirar a própria vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens a partir dos 15 anos. O assunto vem sendo cada vez mais debatido, ganhou força com a série americana 13 Reasons Why. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Na trama, cenas explícitas de bullying chamam a atenção. O problema, de acordo com esta psiquiatra, é a maneira com que isso acontece. Eu já estou deprimida, eu começo a ver só conteúdos depressivos, eu começo a ver sobre morte, como formas de morrer. Já estou deprimido. A tendência, ao invés de eu me aliviar e melhorar, a tendência é eu ir para um caminho pior. A depressão, um dos gatilhos do suicídio, cresceu 18% entre 2005 e 2015. A doença pode tornar as pessoas mais predispostas a participar de jogos como o da baleia azul. É uma espécie de série de desafios nos quais o último ordena que o participante tire a própria vida. E o jogo vai nesse sentido, já pega a pessoa que tem uma autoestima baixa, mas que quer provar alguma coisa para alguém ou para si mesmo, né? E o jogo vai muito nesse sentido, olha, prova que você pode, que você consegue, E eles aparecem, não há como dizer que não, né? De repente alguém que não saía do quarto, ninguém via, não sei o que, vira manchete no jornal. A Crícia tem 17 anos e afirma que já foi vítima de bullying na escola. Depois de passar por problemas por causa das agressões, orienta quem muitas vezes está perdido, não sabe onde ir. Eu me sentia muito triste, eu achava que era verdade e eu começava a me sentir inferior às outras pessoas. Você descobrir quem são seus amigos de verdade, que são nessas horas que você descobre. Você conversar com a sua família e caso seja uma coisa muito pesada para você, que te abale muito, procurar a ajuda de um psicólogo. O que eu falo que o saudável é a gente ter várias coisas. Eu tenho que ter a escola, eu tenho que ter uma atividade fora. Se a pessoa tem uma religião ou não, não importa qual religião, mas ter um grupo social, um esporte, tem que ter essas várias coisas, né? Daí eu converso com um, faço uma coisa, saio de outra. Pode ter seus amigos virtuais, pode, mas
tudo tem. A estudante matou a charada ali, né? A relação com a família, o diálogo, sem dúvida nenhuma, é muito importante para fugir desse tipo de situação que com certeza é um caminho sem volta. Depois do intervalo, vamos falar de previdência e também sobre a projeção de crescimento do Brasil apontada pelo FMI. Dividimos a análise em 4 etapas e você confere a primeira já já. Não saiam daí! Rio Claro Notícias volta já! Augure! O Fundo Monetário Internacional apontou um estudo que apresenta o Brasil numa crescente na economia depois de toda essa crise econômica que afetou o país. Timidamente, mas são números pelo menos mais otimistas. Nós conversamos com um especialista que analisou as informações e dividimos a análise em 4 etapas para apresentar para vocês. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou um relatório de acompanhamento sobre a economia brasileira. Aqui ao meu lado, o professor de economia, o Éder Benedito Simonato, para falar um pouco sobre as coisas que são ditas nesse relatório, né, Éder? Vamos começar primeiro, como que você avalia esse relatório? O FMI fala sobre a redução da incerteza política. Como que é isso? Esse relatório do FMI, ele faz parte de uma análise do momento em que o Brasil está se predispondo a criar. Então, é um relatório de previsão, nada que se dê como concreto, ele faz uma previsão ao longo do tempo, próximos 2 anos, principalmente. E ele fala, então, do foco que o governo brasileiro tem dado no momento de tentar criar condições de estabilidade econômica. Com, obviamente, os atos que tem tomado na administração desse momento. Então, a FMI começa a fazer um relatório de previsão que dá a entender, né, que existem probabilidades da nossa economia melhorar no futuro. O primeiro dos pontos desse relatório é um apontamento de crescimento de 0,2%, né, em 2017 Isso. E 1,8% em 2018. Como que você vê, né, esse crescimento? Nós temos essas 2 previsões, mas é questionável, né, porque o momento ainda é conturbado, né, na esfera federal. O crescimento de 0,2% ainda é questionável no momento. Nós não temos, pelo menos até agosto, uma perspectiva mais fechada, mais formal. Tem uma previsão também no relatório para o próximo ano 2018, né, para 1,8% de acréscimo na nossa riqueza, no nosso PIB, mas também vai depender das decisões de agora, para que haja entrada, né, de investimento no país, né, para que a gente possa produzir. Mas tem que ser agora e não deixar para o ano que vem, porque senão não dá tempo de produzir o ano que vem para isso ser efetivado em 2018 também. Olha, o feriadão já foi. Você que está precisando de emprego, a hora é agora. Confira as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro. O PAT tem vagas para avaliador de automóveis, cozinheiro geral, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro, operador de telemarketing, passadeira de roupas confeccionadas, programador de sistemas de informação, vendedor porta a porta, vigia e zelador. Interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do pisativo. Semana um pouquinho mais curta e tem atração, sabe o que é? O Circuito Sesc, que vai passar por Rio Claro. E quem traz todas as informações para a gente é a repórter Janaína Moro. Janaína, boa tarde. Quais são as atrações? É isso mesmo, Paulo. Boa tarde para você. Já dá para se programar, porque tem muitas atrações, viu? Tem circo, tem teatro, dança, música e muito mais. Quem vai falar para a gente é aqui o Adriano Costa, ele que é técnico de programação do Sesc. Boa tarde, Adriano. Fala pra gente então o que está programado, como vai ser a dinâmica para domingo. São várias atividades que vão acontecer no próximo dia 7, a partir das 16 horas. Música, literatura, cinema, dança. Inclusive nós temos o Cine Concerto. Esse Cine Concerto são o grupo paulistano de música, trupe Chá de Boldro, vai interpretar a trilha sonora
do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Dá para citar mais alguma aí atividade? Claro, nós temos também palavra e imagem na área de literatura, nós temos cinema, alguns curtas do Charlie Chaplin, temos um baú de curiosidades, estão todos convidados, são atividades integrativas. E tem ainda oficinas que o público vai interagir mais diretamente mesmo, né? É verdade, nós temos música, nós temos cinema, a área de literatura, as pessoas vão poder interagir também com o trabalho de Guimarães Rosa. Olha, Paulo, o projeto já tem 10 anos e é o 6º ano consecutivo que vem para Rio Claro. A expectativa é superar aí mais de 3 mil pessoas, já que foi o número do ano passado. Agora, Adriano, fala pra gente qual que é o principal objetivo desse projeto. Olha, nós estamos aqui por conta da parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Cultura e também do Sindicato Comércio Varejista. A ideia é democratizar e também que as pessoas possam participar e se apropriar do espaço público e também valorizar as manifestações e os artistas locais. E o mais legal é que é tudo de graça. Sim, é gratuito, inclusive quem quiser mais informações, a nossa programação, o site é www.sescsp.org.br/circuito de artes. Ok, muito obrigada pelas informações, Adriano. Então tá aí, tá feito o convite, Paulo. Muitas atrações no domingo, das 4 horas da tarde até as 9h30 da noite. Uma atração, sequência da outra, viu? E a entrada é franca. Esse é o nosso convite já para a programação do fim de semana. Beleza, Janaína, obrigado pelas informações, uma boa tarde para você. E agora é hora de Previdência aqui no Rio Claro Notícias, comigo, Matheus Heller, ele que é especialista no assunto aqui. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, eu. As perguntas chegando aqui, várias delas, né, querendo saber as dúvidas, cada um buscando uma informação a mais aqui. O Francisco do bairro Mãe Preta, Matheus, fala o seguinte: aposentou em 2011 e agora em 2016 a aposentadoria foi cortada. Alegaram que o tempo não estava correto. Ele se aposentou por tempo de serviço. Ele quer saber o que ele pode fazer. Muito bem. Paulo, a situação do Francisco, infelizmente, é de muitos trabalhadores aqui de Rio Claro. Pessoas se aposentam com um tempo de contribuição, o INSS considera aquele tempo de contribuição, então concede a aposentadoria ao trabalhador, considerando 35 anos de serviço ou até mais. Depois de um tempo, o INSS então faz uma revisão no benefício e, ao invés de melhorar o valor do benefício, nós comentávamos aqui antes, eles acabam diminuindo o valor do benefício. Isso acontece, não somente isso, em muitos casos, como é o caso do São Francisco, eles cortam o benefício, pois entendem que houve um equívoco por parte do INSS. Nesse caso, Paulo, a solução é uma só: verificar se de fato houve esse equívoco por parte do INSS, o INSS computou um tempo a mais, então nesse caso, de fato, ele deixará de receber a aposentadoria. Ou então, se ele trabalhou esse tempo e o INSS deixou hoje de considerar, muitas vezes porque o empregador não pagou as contribuições previdenciárias daquele período. Isso é muito normal acontecer. E aí hoje vem o INSS e diz o seguinte para o seu Francisco: seu Francisco, nós vamos cortar o benefício do senhor e o senhor ficará sem nada. Nesse caso, é possível recorrer e conseguir a reativação do benefício, sim. Agora, se foi um erro do INSS, ele vai lá e corta mesmo assim? O erro foi dele. Sim, perfeito. Se o INSS errou nesse caso, ele não agiu de má fé, ele não fraudou o INSS. Cabe sim a cessação do benefício, porque ele não tem direito a gozar de um benefício que ele não trabalhou por esse tempo. O que não pode acontecer, e aí o Paulo foi muito feliz na sua pergunta, é o quê? É o INSS exigir que ele devolva esses valores recebidos nesses 5 anos, porque não foi ele quem deu causa ao erro do INSS. A devolução não é cabível, mas se não tem direito, a cessação do benefício, essa é cabível sim. Vamos lá, Maria Aparecida de Ipeúna, cidade da nossa cobertura aqui. Tia e marido eram aposentados, porém marido faleceu e INSS cortou a aposentadoria dela. Isso está correto? Não, de forma alguma. Paulo, a pessoa que recebe aposentadoria, ela recebe porque ela pagou o INSS. E se ela é casada, o esposo também paga as contribuições previdenciárias para um dia poder se aposentar. Eu, como advogado, pago o INSS. A minha esposa, como empresária que é, também paga o INSS. Um dia, nós dois nos aposentaremos. E se eu vier a faltar,
eu deixarei para ela uma pensão por morte. Se ela vier a faltar, ela é quem deixará a pensão por morte para mim. Então não importa se é homem ou mulher, tem direito sim à pensão por morte. A cessação desse benefício, ela não é cabível. A aposentadoria gera sim pensão por morte. O governo pretende mudar essa regra, importante dizer isso. Se for aprovada essa reforma previdenciária, aí sim a pessoa terá que escolher, é a aposentadoria ou é a pensão. Mas ainda, Paulo, não foi aprovada. E o que ela faz? Nesse caso específico, o que eu entendo, e oriento inclusive, que ela procure a Concede, aqui na cidade de Rio Claro, ou então um profissional habilitado para que então possa verificar o que ocorreu e faça um recurso desse benefício negado para que então implante essa pensão a favor dela. Para encerrar aqui, Ivonete de Santa Gertrudes recebe uma pensão vitalícia e paga contribuição mensalmente há 5 anos. Tem 51 de idade. Quer saber se vai conseguir se aposentar por idade, creio aqui, e continuar com essa pensão vitalícia. Perfeito. Na verdade, as perguntas elas são muito pertinentes. E a gente volta a dizer o que disse na primeira pergunta. A aposentadoria, ela gera pensão. Na verdade, Paulo, quando as pessoas pagam as contribuições previdenciárias, ali na alíquota da contribuição previdenciária, não é só para a aposentadoria, mas é para a pensão por morte também. Então, quando é descontado aquele valor do salário da pessoa, é para fins de aposentadoria e para fins de pensão. Que se fosse somente para fins de aposentadoria, o valor descontado seria menor. Então, o valor descontado é para fins de aposentadoria e de pensão. Por isso, a nossa telespectadora que fez essa pergunta, ela já recebe pensão, ela paga o INSS ainda, assim que atingir o tempo mínimo de contribuição, ela também receberá a sua aposentadoria, ficando então, Paulo, com dois benefícios. Maravilha, Matheus. Muito obrigado pela sua participação, por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Até lá. Boa semana. Até lá. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Depois de um feriado com sol, o dia amanheceu nublado e bem mais fresco em toda a região. Toda esta área, que vai desde o litoral norte e passa pelo leste do estado, representa a presença de nuvens. E o dia segue assim, com o sol aparecendo pouco. Em Analândia, a máxima não passa dos 26 graus. E a mínima cai um pouco, viu? Fica de 14 graus. Aqui em Rio Claro, céu bem cinzento e temperaturas amenas. A mínima é de 15 graus. Já em Santa Gertrudes, pouca diferença também. Máxima de 27 e mínima de 17 graus. A seguir, vamos falar do Simpósio do Direito da Família, que aconteceu no Claretiano Faculdade. E também no esporte, é hoje a decisão do ano para o Rio Claro. No primeiro jogo, 2-2 contra o São Caetano. Quem vencer hoje leva. Agora, 1-1. A gente já volta. Um dos temas mais recorrentes hoje na Justiça foi tema de um simpósio realizado aqui em Rio Claro. Sala cheia e muita atenção para não perder nenhuma informação na primeira palestra do Simpósio de Direito. A palestra aconteceu no Anfiteatro do Claretiano Faculdade e abordou um tema muito presente no nosso cotidiano, o direito da família, que trata desde dívidas conjuntas até consequências de uma separação. A iniciativa é do Instituto Brasileiro do Direito da Família, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, e traz discussões sobre pontos positivos e negativos das mudanças recentes do Código de Processo Civil. Esse simpósio é importante em relação ao assunto que é dedicado. A família é a primeira célula da sociedade. Então, não só o Estado, mas a sociedade, ela é responsável pela proteção, pela preservação e para resolver esses conflitos. A procura por especialistas tem aumentado e muitas opções são oferecidas para quem precisa de uma orientação específica. Hoje em dia, quase todo mundo pode obter informação e esses lugares onde principalmente a população que não tem condição de pagar advogado tem acesso, também aumentou bastante. As faculdades, as prefeituras, outras organizações também sempre têm montado esses escritórios para atendimento da população carente. Hoje é dia de decisão, jogo do ano para o Rio Claro Futebol Clube.
Depois de empatar em casa na primeira semifinal, o time enfrenta o São Caetano lá no Anacleto Campanella. Basta uma vitória simples para qualquer um dos lados, que a vaga está carimbada na grande final. Dentro destas portas é noite de jogo histórico. Na arquibancada, a apreensão. Mas se a tensão é grande aqui fora, dentro do vestiário do Rio Claro só piora. Nas mãos destes jogadores, ou melhor, nos pés, uma grande responsabilidade. Este pode ser o primeiro passo para o tão sonhado acesso à primeira divisão do Paulista. E aí, toda a ajuda dos céus é bem-vinda. A disputa é entre Rio Claro e São Caetano. O time da casa esteve pela última vez na elite do futebol paulista em 2016. Já o time do ABC não vê a Série A1 desde 2013. A volta à primeira divisão do campeonato depende do resultado do jogo lá em São Caetano. Mas a vitória na primeira disputa da semifinal representa uma grande vantagem e o melhor, tranquilidade. Jogo começa e logo no início, bomba do Fernandinho em sua especialidade, bola parada. Mas em jogada ensaiada aos 8 minutos, Carlão carimba a rede do Rio Claro e o São Caetano sai na frente. E na vontade grande de chegar, o meio de campo acaba virando esta bagunça aí. Chute em direção ao gol do São Caetano não está faltando, mas entrar mesmo tá difícil. Quem quase chega lá é o adversário, com essa bobeada da defesa rio-clarista. Mas aí os jogadores acertam, um à cabeça do outro. Odair Lucas tenta este de longe e quase dá. Fernando segue o exemplo, ainda não. Zeca tenta encaixar esta bola e tentativa não é gol. Mas isto aí é gol sim. Desta vez o Zeca acerta e tira uma tonelada das costas do Rio Claro. A etapa complementar começa do mesmo jeito que o primeiro tempo terminou, com um gol do Rio Claro. E desta vez dos pés do Fernando, que não perdoa. Mas a alegria durou muito pouco. Logo, Sandoval empata novamente com este gol de cabeça. E aí foi susto atrás de susto e muito gol perdido pelo Rio Claro, viu? Ninguém consegue mudar o placar. Últimos lances só para matar o torcedor do coração mesmo. E final de partida, 2-2. O jogo poderia representar um futuro um pouquinho mais claro para qualquer uma das equipes. Mas com o placar tudo igual, lá em São Caetano elas partem do zero. O Rio Claro não vai ter o apoio da torcida, mas o técnico Sérgio Guedes permanece confiante. Eu acho que o Rio Claro só tem a ganhar. Não tem nada a perder na competição. Óbvio que tem responsabilidades, mas a campanha nos dá essa convicção, essa confiança. E que tem coisas boas para acontecer, porque criou-se para isso. É isso, boa sorte para o Rio Claro, que hoje decide, né? Volta para a primeira divisão ou Série A2 do ano que vem. Rio Claro Notícias fica por aqui, fica agora com o Jogo Rápido. Samir Palma posicionado, levando as informações para você. Até amanhã.